Olá, hoje eu vou falar sobre os tipos de contrato. O Código Civil trata dos principais ou dos mais comuns tipos de contrato, como é o contrato de compra e venda, de comissão, contrato de doação. Doação, eu preciso de um contrato para doar, para dar uma coisa a alguém? Sim, como eu disse no vídeo anterior, a gente contrata o tempo inteiro sem perceber. Então, quando eu dou um objeto para alguém, eu estou contratando porque essa pessoa precisa aceitar isso que eu estou dando. Vamos supor que eu esteja doando um helicóptero e no dia seguinte a pessoa já será responsável pela manutenção desse helicóptero, pelos os tributos que esse helicóptero, que a propriedade desse helicóptero implica, enfim, e ela pode não querer esses encargos todos. Então, a doação também é um contrato. Mas o Código Civil não elenca todos os tipos, até porque seria difícil, são inúmeras as possibilidades de contratar, já que contratamos o tempo inteiro. Um amigo no vídeo anterior perguntou se era possível contratar a intromissão de um amigo no vídeo da colega. É possível, Marqueta está contratado para intrometer-se nos vídeos daqui para frente. Este é um contrato. O que precisa para que um contrato seja válido e que não esteja tipificado no Código Civil? Que as partes sejam capazes. Então eu não posso contratar com uma criança, eu tenho que contratar com alguém que tenha discernimento, que tenha capacidade para entender os termos do contrato e assumir as responsabilidades. Eu preciso contratar, o objeto do contrato tem que ser lícito, eu não posso contratar algo ilícito ou algo impossível. Por exemplo, eu não posso alugar o ar, não porque o ar seja imaterial, porque é possível você ceder algo imaterial, como por exemplo uma ideia. O arquiteto não vende folhas desenhadas, o arquiteto vende um projeto, um conjunto de ideias. Então, é possível sim você ceder ou vender ou contratar algo imaterial, mas o ar não. E a forma do contrato não pode ser proibida por lei. Então, atendendo isso, podemos contratar o que quiser, e aliás, contratamos o tempo todo. Uma pergunta muito comum é: o e-mail é contrato? O contrato precisa ser escrito? Não. Um contrato surte os seus efeitos desde que as partes, um proponha e o outro aceite, e isso é um contrato. Então, se foi verbal, se foi por e-mail. Agora, o que acontece é que, havendo descumprimento ou as partes precisando voltar ao contrato para lembrar as suas condições, um contrato escrito, evidentemente, ele é mais fácil porque está o registro. Mas o contrato verbal, se tiver testemunha, as testemunhas farão o papel do registro, e o e-mail também tem a mesma força. Agora, a força do contrato. Agora, se precisar de provas, claro que uma prova, um contrato escrito é uma prova mais robusta do que um contrato verbal com uma testemunha, por exemplo, que também tem força, quer dizer, a testemunha demonstrando. Agora, o e-mail, como é uma coisa que facilmente pode ser transformada, enfim, uma sugestão que eu faço é que quem tiver contratos feitos por e-mail e precisar produzir prova deste contrato, vá a um cartório de notas e lá peça uma ata notarial do conteúdo desse e-mail. Então o escrivão vai olhar e vai falar: olha, no dia tal eu abri o e-mail tal, a pedido de fulano, e neste e-mail tem o seguinte conteúdo, e tá lá, e vai reproduzir o conteúdo do e-mail, e aquilo então vai ter uma outra, vai ter uma força, vai ser uma prova mais robusta. Mas essa não é uma preocupação inicial, é importante saber, mas inicialmente aquilo que deve ser observado é o primeiro princípio que norteia todos os contratos, que é o princípio da boa-fé. Nos dias de hoje isso tá difícil, né? Mas intuitivamente todo mundo que contrata sabe que
vai empenhar esforços para cumprir aquilo que está prometendo e espera que a outra parte faça a mesma coisa, senão ninguém contratava. Então, a boa-fé no pré-contrato, porque aquilo que a gente promete antes do contrato já nos obriga, então a boa-fé no pré-contrato e no contratar a gente deve esperar isso. Então, a preocupação com a prova é uma preocupação menor, mas que tá aqui algumas dicas. Bom, há inúmeras coisas para se falar sobre contrato. Nos próximos vídeos eu vou ainda falar sobre um contrato de meio, contrato de fim, alguns detalhes de contrato e especialmente entrar nos tipos de contrato, como é o contrato do consumidor, o contrato de trabalho, esses contratos que têm características mais que merecem uma atenção e um cuidado especial, tá bom? Até lá, obrigada!